Olá, estamos aqui para apresentar o nosso estudo de caso sobre fadiga, sendo os integrantes do grupo eu, Matheus. Eu, Fábio. Cassiano. A gente vai dividir o nosso estudo em alguns tópicos. Inicialmente, a gente vai dar uma introdução sobre o tema de fadiga e revisitar um pouco da literatura sobre fadiga. Depois, apresentar o nosso material de estudo, evidenciar algumas possíveis causas da falha e as nossas conclusões. A fadiga, ela é um fenômeno que a gente ainda não compreende por completo, a gente não tem nenhuma equação matemática que reja todo o fenômeno. Todos os nossos conhecimentos são baseados puramente em dados experimentais. Porém, o estudo da fadiga é muito importante porque ele resulta em prejuízos tanto de vidas quanto de danos materiais muito grandes para a sociedade. Segundo Kalister, a fadiga ela representa individualmente 90% das falhas em componentes mecânicos. E a gente vai citar aqui alguns exemplos famosos de falha por fadiga, sendo eles o avião Comet e o acidente que acabou tirando a vida do piloto brasileiro Ayrton Senna. O Comet, ele é um avião, um dos primeiros aviões fabricados em larga escala para transporte de passageiro, ele é de fabricação inglesa, e ele tinha uma falha crônica na janela dele que tinham vários pontos concentradores de tensão. Esses pontos acabavam gerando tensões maiores do que o esperado na fuselagem do avião, fazendo com que ele se despedaçasse em pleno voo. Aqui a gente tem uma imagem, então, do acidente do Ayrton Senna, onde é que ele pilotava o Williams FW16, em que Ayrton Senna, em 94, reclamava muito do seu carro ser desconfortável. No caso, ele solicitou mudanças à equipe que traziam o volante mais para perto do piloto. No caso, essas mudanças envolveram a soldagem de uma peça com diâmetro menor na barra de direção. Essa peça que foi soldada acumulou tensões na parte da solda e fez a peça falhar por fadiga. No caso, Ayrton Senna perdeu o controle na curva Tamborello, batendo a 216 km por hora, que veio trazer o piloto a falecimento. A fadiga ela pode ser definida em três estágios, segundo a literatura. No primeiro momento, tem a formação de microtrincas no material. Essas microtrincas elas acabam evoluindo para macrotrincas. Essas macrotrincas elas acabam causando uma falha por inteiro do material repentina, ou seja, não tem um aviso que vai ocorrer a falha, diferentemente de quando tem uma falha causada por cargas estáticas. Ou seja, tu em cargas estáticas tu consegue ter uma noção do que pode vir a ocorrer a falha pela deformação. Nas falhas por fadiga ela não acontece, ela é repentina e rápida, não tem um aviso prévio dela, sendo mais difícil de evitar. Aqui a gente vai comentar um pouco sobre o limite de resistência à fadiga, que é o nosso termo SN. No caso, o limite de resistência à fadiga, ele consiste em analisar um corpo de prova por um teste de flexão rotativa. Esse teste deve ser conduzido em condições operacionais específicas. No caso, a nossa carga deve sofrer flexão alternada, a temperatura deve ser em torno de 20 graus, a confiabilidade do teste vai representar cerca de 50% e o acabamento do nosso corpo de prova deve ser polido. Outro detalhe do corpo de prova é que ele deve possuir uma seção circular com diâmetro de 7,2 milímetros. Aqui a gente tem como funciona o teste de flexão rotativa, em que aqui a gente tem o nosso corpo de prova, aqui a nossa carga que vai gerar tensão nesse corpo de prova, e aqui a gente tem o motor que faz a rotação desse corpo de prova. Aqui a gente tem a imagem real de como funciona a máquina. Após a gente fazer o teste de flexão rotativa, a gente vai traçar um diagrama SN, em que S representa o limite de resistência à fadiga e N representa o número de ciclos. No caso, para a nossa vida finita, do qual a gente está falando, a nossa vida finita vai ser dada até 10/6 de ciclos de tensão. E a nossa tensão, ela diminui ao longo do teste. Aqui a gente tem a relação entre o limite de ruptura à tração e o limite de resistência à fadiga, que varia para diferentes tipos de ligas metálicas. Como o nosso teste apresenta 50% de confiabilidade, a gente vai ter que o nosso SN, que é o resultado do teste rotativo de fadiga, vai ser 0,5 SRT. No caso, SRT é a nossa resistência à tração do aço, para um SRT inferior ou igual a 1400 MPa, e o nosso N vai ser 700 MPa para um SRT acima de 1400 MPa. Bom, agora trabalhando então sobre a vida infinita, né? Na engenharia, a gente trabalha com a projeção de componentes de peças com vida finita em altos ciclos, variando de 1.000 a 1 milhão de ciclos. Isso porque a gente sabe que determinada peça no exercício de sua função não irá durar para sempre. Portanto, então, a vida infinita quer dizer para a gente que o componente, a peça em si, ela possui uma vida tão grande em relação à fadiga e não irá falhar por esse fenômeno. Na maioria das literaturas encontramos que a vida infinita começa a partir de 1 milhão de ciclos, como mencionado anteriormente. É um número considerado bem alto.
E essa vida infinita ela exige que as tensões atuantes sobre a peça estejam abaixo da tensão limite por fadiga. No gráfico, temos a curva SN, que mostra as regiões por fadiga estudadas no trabalho e em sala de aula. Podemos observar que a partir de 10 nas 6 ciclos, 1 milhão de ciclos, temos a zona de projeção à vida infinita, que a linha do gráfico começa a ficar contínua, onde temos a maior probabilidade da peça ter uma vida infinita, onde seria o nosso ponto de inflexão, que separa a vida finita da vida infinita do componente, sendo assim o nosso limite de resistência à fadiga. Falando agora sobre o material que vai ser nosso objeto de estudo, ele é um parafuso de um aço que a gente não tem conhecimento qual é. A gente pode perceber que foi uma peça que falhou por fadiga devido à presença de marcas de praia nele. Marcas de praia, elas são características bem únicas da falha por fadiga e em todos os componentes que acabam falhando por ele, a gente consegue detectar a presença delas. Esse parafuso, ele fazia parte de um componente de direção do ônibus, onde ele tinha a função de fazer a fixação da caixa de direção hidráulica. Esse ônibus, ele sofreu um acidente. E investigando as possíveis causas desse acidente, se constatou que na peça que originalmente tem a fixação dela feita por 3 parafusos, estavam faltando 2, sendo o parafuso que a gente está utilizando de objeto de estudo o único encontrado no local. Então, essa é uma peça semelhante à que a gente comentou sobre o ônibus. A gente percebe ali que ela tem como fixação 3 parafusos. Conversando também com o pessoal da manutenção dos ônibus da empresa, foi descoberto que eles usaram parafusos paralelos, não os originais, após uma revisão da rotina da empresa. Esses parafusos, tanto os paralelos quanto os originais, tinham as mesmas especificações, porém eles tinham uma única diferença, a presença de um furo na cabeça dos parafusos originais. Esse furo ele tinha como função permitir a passagem do arame que realizava a frenagem desses parafusos. A frenagem ela servia para garantir que esses parafusos ficassem no local, não sofrendo variações de torque. Como os parafusos paralelos não possuíam esses furos, consequentemente não foram frenados e acabaram saindo da posição dele. Sendo assim, como o parafuso que foi encontrado no local acabou ficando como o único elemento fixador dessa peça, ele acabou suportando uma carga superior à projetada. Com uma carga evidentemente superior, ele acabou tendo uma vida útil, ou seja, ele acabou tendo um número de ciclos menor do que o esperado. Sendo assim, a falha não pôde ser detectada da ausência dos outros parafusos em manutenções de rotina da empresa. Tendo essa falha ocorrido durante a operação do ônibus, o motorista perdeu a direção e com isso ele causou um acidente. Felizmente, os danos foram apenas materiais, as pessoas tiveram apenas ferimentos leves. Pegando o nosso parafuso e comparando com um pouco as imagens que a gente tem na literatura de caracterização de falhas, a gente pode perceber claramente que o nosso parafuso falhou devido às altas tensões. Tanto pela comparação direta das imagens de literatura com a peça, quanto pela história contada pelo pessoal da manutenção. Aqui a gente percebe parafusos bem semelhantes, sendo o original da esquerda e da direita o paralelo, e a única diferença, o furo que permitia a frenagem. Com isso, a gente conclui que foi possível a gente poder aplicar um pouco na prática os conhecimentos que a gente teve em sala de aula, como a análise das marcas de praia e o mecanismo de fadiga. Também foi possível a gente entender a importância de sempre buscar utilizar componentes originais em todas as situações, tanto em situações particulares quanto profissionais das nossas vidas. E com conversa com o professor Inácio, que foi quem nos contou um pouco a história desse parafuso, a gente pode compreender um pouco melhor do papel do engenheiro dentro das empresas e que a correta execução da nossa função previne acidentes que podem custar vidas. Era isso. Muito obrigado.